A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler um texto agora que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19, a seguir alguns versículos, que traz como epígrafe, ou título como você queira chamar, Zaqueu, o publicano. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar, para ser hóspede um pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Irmãos, eu já falei várias vezes da história de Zaqueu, que normalmente quando os pregadores, na sua maioria esmagadora, se dirige, ou melhor, vão falar ou falam da história de Zaqueu, trata logo Zaqueu como ladrão. O ladrão Zaqueu, o ladrão daquele jeito, e normalmente é assim que trata. E eu já disse, como eu falei no vídeo anterior, com respeito à história de Jonas, uma coisa que é fundamental para todo aquele que ministra a palavra de Deus, para todos aqueles que são multiplicadores dessa mensagem, é ter pleno conhecimento daquilo que ele está fazendo. Você precisa conhecer todo o contexto histórico antes de falar qualquer coisa. Antes de falar de alguém, conheça a vida desse alguém. Para que a gente, antes de coisar, para que a gente entenda um pouco, vamos conhecer um pouco como isso acontecia. Zaqueu assumia o posto em Israel como se fosse, imaginem que como se fosse, hoje aqui a Receita Federal. A Receita Federal. Quando você se refere a tributo, impostos, a palavra já diz que é algo que alguém te impõe. Não é por livre e espontânea vontade, é algo imposto a você. É tanto que no Brasil chamamos de leão. Quer dizer, aquela fome, aquela coisa voraz, que não para, não se cansa, quanto mais impostos, melhores. Pois bem, Israel estava debaixo do domínio romano desde o ano 46 a.C. Desde o ano 46 a.C. que Israel estava em domínio pleno, debaixo do domínio dos romanos. E em cada região daquela que era escravizada pelos romanos, havia como que fosse um processo licitatório, como nós conhecemos hoje, para que alguém ganhasse aquele processo e fosse trabalhar para os romanos. Então ele era como que fosse uma estatal, uma empresa a serviço dos romanos. E naquele processo licitatório, quem ganha é Zaqueu. E Zaqueu é responsável agora para recolher os impostos dos filhos de Israel e repassar aos romanos. Diga-se de passagem que quando você entende, quando você vê que Mateus também trabalhava no mesmo setor que Zaqueu, Mateus era um alfandegário, Mateus era um funcionário público da alfândega, logo Mateus era funcionário de Zaqueu. Mateus, que Jesus chama logo no início, era um dos funcionários de Zaqueu, porque ele era um alfandegário, trabalhava na alfândega.
e responsável por toda essa área era Zaqueu. A Bíblia não dá respaldo para que ninguém o chame Zaqueu de ladrão. A Bíblia não dá esse respaldo para ninguém chamar Zaqueu de ladrão. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e em nenhum momento ele chama Zaqueu de ladrão. Mas observemos uma coisa interessante. Esse homem com toda essa pompa, com todo esse nível social conhecido. Então Zaqueu tinha um nível social invejável, tinha uma posição invejável. Mas nutriu no seu coração o desejo de conhecer a Jesus. E quando nutriu no seu coração esse desejo de conhecer a Jesus, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Mas alguma coisa pesava contra Zaqueu, pois ele era um homem de baixa estatura e a multidão era grande, e Zaqueu não tinha como conhecer Jesus. Mas o desejo que havia no coração de Zaqueu era muito maior do que os obstáculos. Quando o desejo que arde no nosso coração é maior do que os obstáculos, nós alcançaremos os nossos objetivos. E Zaqueu não conseguiu, de primeira não conseguiu falar, não conseguiu ver, não queria falar com Jesus. Ele queria apenas ver quem era Jesus. O seu coração ardia. Tinha algo diferente que dizia que Jesus era diferente. Havia um boato corrido e chegou até ele. E Zaqueu, por um instante, esqueceu a sua posição social, uma das mais altas em Israel. Um homem rico, de posição social. Zaqueu agora larga aquela multidão e faz um cerco naquela multidão e corre pelo lado de fora. Por uma, não sei, por uma rua paralela, por uma vereda, não sei. Certo é que Zaqueu calculou que em determinado momento havia uma figueira e Jesus havia de passar por baixo. Segundo a Bíblia, era uma figueira brava. Uma figueira brava é uma árvore espinhosa. Mesmo assim, aquela árvore espinhosa. Zaqueu, um homem de mãos finas, pele fina, um homem que não era do campo, era um homem da cidade. Eu não sei se as mãos dele sangrou, mas certo é que ele subiu. Os espinhos da figueira brava não foram obstáculos o suficiente para Zaqueu que queria ver Jesus. E assim ele se apoia em cima daquela figueira brava e fica pensando consigo: agora eu vejo Jesus passar. E ali vem a multidão calmamente caminhando, e se aproxima da figueira e o seu coração certamente palpita cada vez mais alto. Desta vez eu vou ver quem é Jesus. E a multidão se aproxima. Quando a multidão se aproxima debaixo da figueira, Jesus para. Jesus, irmãos, quando alguém tem um desejo ardente no seu coração de conhecê-lo melhor, quando alguém tem um desejo no seu coração de conhecer quem é Jesus, Jesus facilita esse encontro. Jesus olha para cima. Ninguém disse a Jesus quem estava ali, mas Jesus sabia. Jesus viu Zaqueu parando, não conseguindo. Jesus via Zaqueu porque ele também era Deus. Ele via Zaqueu correndo por fora da multidão, subindo naquela árvore espinhosa, dizendo: eu quero ver quem é Jesus. Talvez um homem de paletó e gravatas, subindo de uma árvore, parecia loucura ou meninice. Talvez muitos disseram: Zaqueu perdeu o juízo. Não, mas o desejo ardente que nutria o coração de Zaqueu, que alimentava aquela chama, fazia com que ele vencesse os obstáculos, fazia com que ele esquecesse a sua posição social. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, imagina que susto. Imagina que bela surpresa quando Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. O homem que queria apenas ver Jesus passando. Agora Jesus te chama pelo nome. Jesus se convida. Eu quero ir na sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu e lá é um banquete. E as pessoas começam a murmurar: esse homem vem para a casa de pecador, porque para ele Zaqueu era lá. Só porque Zaqueu era cobrador de impostos. Ele não era nem cobrador, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era responsável por todos os impostos de Israel para devolver para os romanos. Não era bem visto exatamente por isso. Mas as pessoas murmuravam. E de repente,
Zaqueu toma a palavra naquele momento e disse: Senhor, oh aleluia. Ó irmão, o que é o encontro real e pessoal com Cristo? Quando se tem, irmão, um encontro real e pessoal com Cristo, é automático, a mudança acontece. Quem se encontra com Cristo jamais será a mesma pessoa. Se viu uma mudança extrema naquele momento. Zaqueu disse: Senhor, eu dou metade de tudo que tenho, isso é, dos meus bens. Eu dou a metade de tudo que eu tenho aos pobres. A metade já está garantido, eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Irmãos, nesse momento você dá para ver a sinceridade de Zaqueu. Quem fala, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, era alguém de uma sinceridade espontânea. Não foi alguém forçado, não foi alguém interrogado, indagado, não foi alguém citado a dizer nada. Foi um homem que surtiu do seu coração. Com base nesse versículo, nós entendemos a sinceridade de Zaqueu. Um homem agora convertido. Por isso, irmão, não dá vazão para que nenhum pregador o chame Zaqueu de ladrão. Então, por amor de Deus, não acrescente palavras que a Bíblia nunca deixou, que na Bíblia não está escrita. Não coloque palavra quando Jesus emudece, quando a Bíblia emudece. Quando a Bíblia está emudecida, você não pode dar voz à Bíblia. Então Zaqueu teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Uma das mudanças mais espontâneas que já conhecemos na história da Bíblia. Uma das afirmativas mais contundentes foi essa de Zaqueu. Dou aos pobres metade do que tenho, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, por isso, acredite nisso. Uma pessoa que se encontra com Jesus não tem mais espaço para viver neste mundo de mentira, de engano, de prostituição. Não há como você estar servindo a Jesus e ao mundo ao mesmo tempo. Você precisa escolher ou servir a Jesus ou servir ao mundo. Zaqueu teve uma mudança louvável, aceitável. Zaqueu teve uma mudança espontânea. Zaqueu teve uma mudança notória, fruto de um encontro pessoal com Cristo. Aqueles que algum dia na sua vida tiveram um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, um encontro real e pessoal, jamais será a mesma pessoa. Lembra de Jó, que mesmo com aquela fidelidade toda diante de Deus, no dia que ele teve um encontro mais aproximado com Cristo, ele diz: eis que eu te conhecia de ouvir falar, mas eis que meus olhos te viram. Lembra do profeta Isaías, que já era profeta, que já profetizava, mas quando ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eis que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de impuros lábios. As pessoas que se encontram com Jesus não têm como continuarem sendo a mesma pessoa. Pense nisso.